Recentemente teve muita atenção em relação ao trabalho do Toninho Gerais, né, que denunciou, não sei até que ponto isso foi judicializado, mas denunciou a Adele, né, por plágio, por causa da música Mulheres, que foi um sucesso na voz do Martinho da Vila. Como que esse episódio, você pode comentar um pouquinho, como que ele pode ilustrar todos esses processos coloniais que a gente está falando aqui e também essa questão de invisibilização e tudo? Esse processo, não é a primeira vez que um artista brasileiro se sente plagiado, né, vamos dizer assim, porque o juiz ainda precisa, juridicamente ainda precisa ser resolvida a questão, mas pelos nossos ouvidos tudo indica que houve sim um plágio, né? Inclusive eu vi alguns comentários também que já existia desde 85 uma outra canção que também remetia a essa. Então, mas enfim, suponhamos que a questão seja exatamente essa: uma artista inglesa usando a música de um artista de terceiro mundo ou do sul global, né, como se fala hoje em dia, sem dar crédito, simplesmente vai lá, pega e usa no seu trabalho e está tudo certo, né? São modos de colonização, né? A colonização pela arte, né? Digamos assim, porque eles se sentem autorizados a tomar para si o trabalho daquele que não é visível no mundo, né? Dentro da teoria decolonial, se discute muito até a posição geográfica com que o mundo é apresentado para a gente, né? Nós estamos estrategicamente abaixo, então alguns teóricos falam numa inversão aí e tudo mais, que é algo para se pensar, né? Então isso ficou muito nítido, né? Não só nesse caso, como no caso também do Jorge Benjor, que também teve uma questão com Rod Stewart e outros artistas brasileiros também que tiveram essas questões e tal. Então é isso, né? Aquela coisa assim, a sociedade ela é segregada. E ela é hierarquizada. Essa segregação ela se dá de uma maneira hierárquica, né? Então tem um grupo dominante e aquele grupo se sente autorizado a fazer tudo, e tem um grupo que está abaixo que é sempre na posição de fornecedor, de subalterno, mas um subalterno fornecedor daquilo que possui de melhor, né? E se as pessoas não questionarem isso com bastante seriedade, isso vai acontecendo de novo. De repente pode não ser assim, nesse caso não, mas tem coisas que nem são intencionais. São uma resposta inconsciente a um método que foi implantado. Tem um professor africano, de um país africano, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que ele é muito atuante na teoria decolonial, que ele fala que implantaram uma espécie de chip com informações. Então, a colonização cognitiva é uma das piores de você conseguir desarticular, justamente porque a própria pessoa não compreende muito bem, não identifica muito bem. E a nossa sociedade como um todo ainda não identificou que o período colonial marcou muito mais do que parece. Por isso que a gente fala em colonialidade, porque acaba o cronológico do período colonial, mas aquela ideia se estende e vai construindo coisas. Enquanto ela não for confrontada e houver um movimento bem sério de reverter isso, a gente vai reproduzindo essas lógicas ao longo da história. Isso, me parece, acontece em âmbito internacional em relação aos países do sul global e dentro do nosso país também em relação nessa hierarquia entre as próprias culturas. Exatamente. Né? Porque, assim, se você parar para pensar, a arte brasileira ela é de uma sofisticação absurda, assim, sabe? Tem coisas que me tocam profundamente. Mas nós não estamos no palco do mundo tão valorizados assim, né? A própria música, por exemplo, a Bossa Nova foi uma das poucas manifestações, aliás, acho que foi a única manifestação musical que a gente conseguiu atravessar fronteiras. Agora, de lá para cá, outras coisas já foram feitas em termos de música de qualidade similar, né? O movimento Mangue Beat, por exemplo, foi uma coisa fenomenal e muito globalizada já, né? Eu acho que o Chico Science ele já vinha nessa coisa de pensar nos vários diálogos da música brasileira com outras músicas, com outras possibilidades, né? Então, para mim, isso era genial, assim. Mas mesmo assim, as pessoas olham assim, não é tão bom assim, porque é brasileiro, porque é argentino, né? Porque Violeta Parra, a gente pode falar em termos de América Latina, né? Violeta Parra foi uma grande figura que
passou fronteiras, politicamente falando, mas ela é uma figura que hoje em dia não se fala mais, não se resgata o trabalho dela. Né? Mercedes Sosa, a gente tem o Caetano Veloso, a gente tem o Milton Nascimento. Ah, mas eles fizeram sucesso lá fora, mas não é a mesma coisa. É um meio sucesso. Né? É sempre um olhar enviesado que nós, negros brasileiros, sabemos muito bem como é que funciona. Né? Não é... É bom, mas para um brasileiro você até que é muito bom. Da mesma forma que falam, para um negro você é muito bom. Né? Para uma mulher você é muito boa. A própria invenção do rótulo de World Music, né? Exatamente. Como se tivesse ali o mercado e o mundo. Assim, exatamente. Né? A centralidade. A coisa europeia, essa europeização do mundo, ela funciona muito a partir de estabelecer uma centralidade. Né? A Europa se pensa central. Né? A Europa é o homem vitruviano do mundo. E a partir de tudo que não está no centro dela é outro, é o outro. Né? Então, seja na música, na literatura, nas artes, na política, em tudo que for, a Europa é o centro e o resto... Aí a gente tem os Estados Unidos também, né? Tem a questão do imperialismo. Os Estados Unidos se aproximou muito, conseguiu fazer ali cavar um lugar no mundo que fica ali pareado com a Europa. Né? Então, são dois polos que ditam regras para o mundo e ditam principalmente o que é válido e o que não é válido. E eles, como estão numa centralidade, sempre são os válidos. E o resto é o outro, né? É muito engraçado isso, assim.